Ge e Jusei Ge, que são hinos que foram compostos, né? Foram proferidos, na verdade, pelo Buda Shakyamuni, e faz parte, então, do texto do Sutra Maior. E dentro desses hinos, aqui estão o nome de vocês, tá? Mas, assim, falando o significado, Dai significa grande, né? A é tranquilidade, grande tranquilidade, né? Que na verdade, são das características do Buda e do mundo que a gente vai nascer, que é a pura vida, tem as características da compaixão imensurável, sabedoria imensurável, então nos traz assim, essa tranquilidade grandiosa, né? Para conduzir essa nossa vida. Se antes de passar a palavra, eu vou fazer uma outra pergunta, no sentido de como é que você sugere que a gente continue os estudos, continue os aprofundamentos, os ensinamentos a partir de agora. Muitos de nós, se não todos, já fizeram curso de introdução ao budismo, né? Muitos já leram também algum curso do próprio Shin, né? Do Oceano. Então, assim, como é que você sugere que a gente continue esses estudos? Antes da pandemia, a gente tinha curso intensivo lá no Templo Matriz, em São Paulo, né? E muitos dos colegas, amigos de vocês aqui do Templo de Brasília, participavam a cada 2 meses, né? Iam lá para São Paulo participar desse curso. Só que esse curso também, na verdade, não era assim, com o intuito de formação de monges aqui no Brasil, né? Infelizmente, a gente não tem estrutura suficiente para poder formar monges aqui no Brasil. Então, se alguém realmente desejar tornar-se monge, aí ainda tem que ir para o Japão estudar, né? Receber o título lá. Agora, está começando uma nova forma, né, uma possibilidade de poder estudar nos Estados Unidos e receber então a orientação tudo em inglês. Talvez seja mais fácil do que o japonês. Mas aí, claro, tem todo esse treinamento, estudos, né? E depois, só que na hora da ordenação, propriamente dito, né? Tem que ir para o Japão, fazer o treinamento de 10 dias e receber o título. Mas assim, aqui no Brasil, no momento, desde a pandemia, a gente não conseguiu retomar essa atividade do curso de budismo que tínhamos lá em São Paulo. Infelizmente, mudou muita coisa, né, da realidade, não somente nos templos, mas, né, na sociedade como um todo. Mas só para vocês terem uma ideia, em decorrência da pandemia, nós tivemos 2 monges no interior de São Paulo que infelizmente retornaram para o Japão. Né, porque, assim, aqui em Brasília, o Doi Sensei, né, é uma condição diferente, mas no templo de São Paulo, onde assim, a comunidade Nikkei, né, dos descendentes ainda é bastante forte, os monges nós vivemos na forma assim, de doação, de realização de cerimônias. Né? Então, quer dizer, no momento em que a cerimônia fúnebre e ofícios memoriais que eram realizados no templo não foi possível mais realizar devido à pandemia, e os templos tiveram que fechar as portas por um período, aí a família dos monges não tinha mais recursos financeiros para se sustentar. Aí, infelizmente, 2 desses monges retornaram para o Japão, porque não tinha mais condições de se manter aqui no Brasil. Se a nossa federação, se a nossa comunidade budista tivesse uma estrutura financeira suficiente para falar, não, vamos cuidar dos monges aí, né, financeiramente, para superar essa situação da pandemia e tal, para poder mantê-los aqui, se fosse isso possível, viável, vamos falar que a gente tentaria, mas infelizmente a estrutura financeira a gente não tem o suficiente. Aí eles resolveram retornar para o Japão. Quer dizer, um deles é filho de família de monges, né? Então, lá no Japão, assim, se você é principalmente primogênito da família de monges, você vai virar monge também. Então, quer dizer, de geração em geração, dentro daquela família, alguém acaba tornando-se monge como que uma obrigatoriedade. Né? Agora, aqui no Brasil, nas missões sul-americana, norte-americana, canadense, havaiana, isso não existe. Só que no meu caso, eu sou praticamente o único, né, da família assim, de monges, e então pai e filhos são monges. Né? Atualmente, meu pai já com idade avançada, 86 anos,
que está cuidando do templo na cidade de Suzano, próximo a São Paulo, 60 quilômetros. Né? Só que, pela idade avançada, ele, claro, né, não está tão simples, tão fácil cuidar do templo, né? Mas está se esforçando. Bom, tentando responder a sua pergunta, né? A gente espera que, assim, aqui no templo possa ter possibilidade, né, através do monge responsável, de fazer assim cursos com fases, né, diferentes, mas para isso, claro, precisa de muito esforço por parte dos monges, né, porque o 2CC por enquanto está aqui, mas dependendo da situação, pode haver mudança de monges, né? Então, quem quer que seja o monge que vai atuar no templo, para dar continuidade a esses cursos, tem que ter um treinamento, tem que ter uma possibilidade, uma estrutura para fazer tudo isso, né? Então, quer dizer, no momento, assim, infelizmente a gente não tem uma situação de falar assim, a gente vai poder oferecer isso, aquilo, infelizmente, né? Mas, claro que a gente gostaria de poder, o quanto antes, ter uma possibilidade de voltar a ter cursos, seja em São Paulo, ou também nos templos locais, né? Fazer pelo menos 1, 2 vezes ao ano, tipo seminários, alguma coisa assim, junto com os monges que estão atuando, né? E poder ter possibilidade de, pelo menos, preparar pessoas para formações de monges futuramente, né? Então, a gente gostaria que isso acontecesse, mas o fato, o 2CC, né, você sabe que ele é japonês, mas fala muito bem português, né, está se esforçando cada vez mais. Só que o que acontece é que, principalmente nos tempos do interior de São Paulo, nós temos monges japoneses que falam muito pouco português, infelizmente, né, tem muita dificuldade de se expressar em português. Então, a comunidade local, mesmo sendo descendente de japoneses, da 3ª, 4ª, 5ª geração de japoneses que estamos aqui no Brasil, descendentes, já não compreendem mais o japonês. Então, se continuarem só falando, né, só se comunicando em japonês, aí vai, infelizmente, vai definir cada vez mais. Inclusive, não por causa somente da pandemia, mas já estava, né, a estrutura do tempo, já, infelizmente, cada vez mais debilitado, mais difícil. Só que foi a outra data, né, com a pandemia, nós tivemos pelo menos 2 tempos fechados definitivamente, infelizmente. Então, desculpe, a gente não tem ainda pela nossa federação uma possibilidade de falar assim, não, então a gente pode oferecer este curso, aquele, no momento, ainda infelizmente não, mas os monges que estamos aí atuando, estamos conversando, né, fazendo reuniões e tentando ver o que dá para se fazer futuramente. Obrigada, Sensei. Eu até uma coisa que eu tinha percebido quando a gente fez o curso de introdução, que às vezes não precisa, o curso que existe faz livro, não precisa, já falo, mas às vezes assim, quando a gente se reúne e discute, né, os ensinamentos, é tão engrandecedor, né, tão enriquecedor. Às vezes são coisas simples mesmo, né, vamos pegar o que você ama, vamos conversar, o que você entendeu. Então, assim, nessa perspectiva também, eu acho que tem muitos livros, né, muitos textos que a gente poderia se beneficiar, né? Com certeza. Devido justamente a essa dificuldade, né, de comunicação e conhecimento da língua, antes, né, há 30 anos atrás, a gente tinha uma comissão para tradução para o português. Só que, mesmo antes da pandemia, infelizmente, acabou fechando esse grupo, né, essa comissão, né? Então, a gente não tem atualmente uma comissão própria para tradução também. Isso, na verdade, dificulta a parte de desenvolvimento, né, de assim, publicações novas e tal. Mas, mesmo dentro dessa realidade, os monges que têm possibilidade, que têm condições de fazer tradução, estão se esforçando para dar o melhor, né? E tentando colocar publicações pelo menos 1 ao ano, tal, 1 a cada 2 anos, tal. A gente está se esforçando, né, de fazer o melhor possível. Mas essa retomada da atividade também depois da pandemia mudou totalmente a estrutura de
gente, bom, se a gente ficar dando culpa só na pandemia é fácil, né, fazer isso, mas de fato realmente aconteceram muitas mudanças que infelizmente, quer dizer, isso na verdade o próprio Buda esclareceu que tudo está em constante transformação, mas assim, a gente enfrenta essas dificuldades, né, e estamos tentando superar, mas se não contar com, claro, a boa vontade, a colaboração, a participação de todos, né, dos adeptos, né, de cada templo também, a gente não consegue fazer. Então, se conseguirmos, pelo menos formar uma comissão doravante, talvez não só com monges, mas também, né, com colaboradores, né, pessoas que possam, assim, ser adeptos, né, posso falar, eu posso contribuir dessa forma, ajudar dessa forma, não somente financeiramente, mas também, tipo assim, na parte de tradução, eu posso ajudar nessa parte, tal, quem sabe a gente consegue reestruturar, né, retomar uma comissão para tradução e fazer um bom trabalho. Esperamos que isso aconteça. Eu vou falar rapidamente, né, o nome budista de cada um, né, para eles ficarem esperando, acho que tem pessoas que têm de receita, né. A Matilde Shakuyoke. Myo significa assim, extraordinário, né, que na verdade a simbologia da flor de lótus, né, a flor, símbolo do budismo, que vocês podem ver que no próprio altar do Buda Amida, o Buda está sobre a flor de lótus, né? Que é a representação, né, da flor, que simboliza então o budismo. E a ideia então, né, que todos nós que vamos nascer no mundo da iluminação, que nasceremos dentro da flor de lótus também, né? Raul não veio, né? Mariana Shakuho Kai. Ho significa Dharma, Kai é oceano, né? Oceano do Dharma, né? Quer dizer, o ensinamento do Buda, que é vasto, né, extenso como o oceano. Paulo Shakudai. Dai é grande, né? E On é o som, né? Fala-se que o voto do Buda, né? A compaixão do Buda ressoa, né? As 10 direções, então um grande estrondo, né? Um som grandioso que chega até todos, né? Viviane Gan, né? Gan é voto, né? Ne ou E, na verdade, simboliza assim a dádiva, né? A dádiva do voto do Buda, né? Luísa Shaku Tenko. Te bom, fala assim, o céu, né? E Ko é a luz, né? A luz do céu, quer dizer, na verdade simbolizando então a luz do Buda Amida, né? Iracema Shaku Shoji. Shoji significa assim, o esforço, né? Correto, tá? Que é no caso do budismo, né? Lincoln, Shaku Shinko. Desculpa. Deixa eu escrever errado aqui. O nome do seu Lincoln, pode abrir e verificar, por favor? Monshin, né? Eu escrevi aqui errado. Aí. Mas está certo no seu, tá? Perdão. É Monshin mesmo. Mon significa ouvir, né? Shin avançar. Então, quer dizer, você ouve o voto do Buda e você trilha o seu caminho ouvindo o Dharma, né? Henrique Shaku Dio. Quando o Buda, o Dharmakara, né? O Bodhisattva Dharmakara foi então, fez os votos para poder, né, atingir a iluminação e tornar-se o Buda Amida. Ele, assim, abandonou todos os desejos, né? Individual e buscou a salvação de todos, né? Então,
esse yoku significa assim o desejo, né? Então uma coisa assim de você abandonar o seu desejo individual e abraçar o desejo de todos, né? Como fez o Buda Amida. Joyce Shakudaya, né? Helena Shaku Saisho. Saisho significa supremo, tá? Então é tudo que é do voto do Buda, do desejo do Buda, a compaixão, a sabedoria do Buda, tudo extraordinário, supremo, né? Francisco Murió também tudo que está inconcebível, que é tudo que é imensurável do Buda, que é a compaixão, a sabedoria do Buda. Tá? Clarice Shakuchie. Chie é sabedoria do Buda. Tá? E Giovanna Shakushin Yo. Shin significa, nessa representação, o coração. Gyo é a prática, né? Então, quer dizer, o que o Buda, o Dharmakara, né, para se tornar Buda Amida, fez, né, do coração, da prática, quer dizer, são os votos e a prática para se manifestar com Namo Amida. Então, tudo está relacionado à sabedoria e compaixão do Buda Amida. Tá? Bruno, Setsudo. Setsudo significa assim, a terra pura, em outras palavras. Tá? Bernardo, Shaku Jo-man. Jo significa tornar-se, né? Man, pleno, completo. Né? Que é o voto e a compaixão do Buda, né? Que é supremo, né? E pleno. Ana Flávia Budô. A busca do caminho, quer dizer, o que o Buda, né, faz, sempre buscar o caminho para a libertação de todos, então está nesse voto do Buda. Né? Adriele, Sammai, esses termos Sammai em sânscrito, Samadhi, né, que é a sabedoria. Né? E Alessandra, Jimyo, que eu tinha falado, né? Profundo e assim, extraordinário, né? Que são os votos, a compaixão da sabedoria búdica. Tá? Mas como eu disse, esses nomes, né, foram retirados então da parte do Sutra maior, né, que seria do Shoka do Sambutsuge e Jusei. No livro de ofício que vocês têm ou usam aqui no templo, tem o Sambutsuge e Jusei. Então, quando vocês forem lá folhearem e verificarem, vocês vão encontrar essa parte que tem a representação do nome. Tá? Alguma pergunta mais? Um Buda em casa, o que a gente costuma fazer? Todo incenso, faz uma citação? No caso, você tem um Buda em casa, oratório. Tem a imagem do Buda Amida, tem todo o kit de instrumentos, no caso. Tem a imagem do Buda e uma coisa para queimar incenso. Só. Bom, o ideal seria assim, né? Tendo uma caixinha que tem a imagem do Buda, mesmo que não tenha a caixa em si, mas que tenha a imagem do Buda, né? Tiver vela, no caso castiçal, incensário e vaso de flor, né? Porque cada uma dessas peças, desses instrumentos, tem uma simbologia que representa o mundo da iluminação do Buda, né? No caso, a vela, pela chama da vela, simboliza então a sabedoria, né? A flor simboliza a compaixão do Buda, né? E o incenso que a gente faz a queima é a representação da ideia de purificação, né? Então, estando diante da imagem do Buda, a gente faz a queima de incenso e faz a reverência recitando Namo Amida-butsu. A prática fundamental, não no sentido de prática de acumular méritos, mas ou de que a gente faz aqui nessa federação, nessa comunidade, é recitar o Nembutsu como se fosse ouvindo, atendendo ao chamado do Buda, né? Então, recitar do Namo Amida-butsu não tem quantidade. Eu tenho que recitar 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 100 vezes ao dia. Não tem nada disso, né? Na verdade, você pode estar andando na rua, pode estar recitando Namo Amida-butsu.
Mas eu mesmo não faço isso, porque se os outros me verem e falar, aquela pessoa está estranha, ela está com parafuso. Né? Então, quer dizer, a gente fica com vergonha, a gente fica com receio. Por mais que seja uma prática correta, aparentemente simples, mas será que a gente consegue fazer em qualquer lugar? Infelizmente não. Então a gente precisa de um espaço para poder fazer a reverência certinho, ter uma referência para que direção para que mundo estamos trilhando. Isso que é o altar do templo, que é como se fosse o mundo da iluminação do Buda, né? Mas como eu disse, a gente não tem condições talvez de estar no centro, que é o templo. Então em casa, de manhã quando acorda, né? Lava o rosto e tal, se prepara. Geralmente, assim, na cultura japonesa, assim, antes de fazer a refeição, o café da manhã, a gente faz esse ritual de reverência ao Buda, né? Os japoneses, como a cultura, hoje em dia já mudou muita coisa, sabe? Mas antigamente, como é que era? No próprio café da manhã, eles preparavam arroz para se alimentarem. Então, o café da manhã era arroz, né? Então, o que eles faziam? A primeira porção de arroz preparado no dia, eles colocavam dentro de uma tacinha assim especial, chamada opanki, né? E colocavam no altar do Buda, no oratório, para agradecer, representando todas as formas de alimento que a gente recebe, que está simbolizado nesse arroz. Então coloca-se ali e faz a reverência, faz a citação de Shoshinbe, o texto, né? Depois, na hora do almoço, quando vai, ou do café da manhã mesmo, quando vai se servir, tira ali do altar e serve para todo mundo junto, né? Aí, aqui no Brasil, comumente a gente toma um café da manhã, então na hora do almoço, a gente prepara o arroz e coloca no altar. Aí na hora que for fazer, então, todo mundo servir o almoço, aí compartilha entre os familiares e recebe então esse alimento, né? E antes de refeição, a gente faz aquela reverência, as mãos e tal também. Só que, no caso, se vocês, esse ritual de, a gente fala oferenda de arroz, mas só que na verdade seria para agradecer, né? Nunca se joga fora o arroz, né? Então sempre se consome. Só que assim, não é que está oferecendo para o antepassado falecido, tal coisa assim, porque a gente entende, né, através de sutras, foi esclarecido que nesse mundo do Buda, a gente, né, nasce lá, é uma vida totalmente diferente do que a gente está vivendo aqui, né? Porque aqui nesse mundo terreno, a gente precisa do sacrifício de outras vidas para poder sustentar essa nossa vida, né? Agora, no mundo do Buda isso não acontece, quer dizer, você enquanto um Buda é uma vida totalmente sustentável, autossustentável, né? Então você não precisa sacrifício de outras vidas, sabe? Agora nesse mundo a gente precisa, a gente tem que tomar água, tem que tomar bebida, tem que comer alguma coisa para poder manter esse corpo, né? Agora, por isso que, pelo menos, diante do prato que a gente recebe, a gente junta as mãos, curva assim reverência. O japonês fala itadakimasu antes da refeição, quando termina a Gotsou-sama. Claro que se vocês falarem na mandalas, ótimo, não tem problema nenhum também, né? Só que se vai aprender dentro da cultura japonesa alguma coisinha, ele pode falar itadakimasu, Gotsou-sama também. Porque a palavra itadakimasu, assim, traduzido literalmente significa eu estou recebendo, né? Está recebendo o quê? Está recebendo essa vida que vai dar o seu sustento, dessa sua existência. Então você agradece em relação à vida que foi sacrificada em prol da sua vida, né? Aí quando termina essa palavra Gotsou-sama em japonês, significa o agradecimento em relação a todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse processo de transformação da planta, do gado, do animal que foi sacrificado para a gente receber como alimento, né? Então, são várias pessoas que a gente tem, né? Quem criou, quem produziu, quem levou para o supermercado, quem preparou a comida. Então são várias etapas que passam pelas mãos de várias pessoas que a gente está agradecendo em relação a todos eles, né? Agora, então, voltando à questão de qual tipo de prática se faz diariamente, na nossa tradição, o Rei Nyoshoni, que foi o oitavo patriarca do Jodo Shinshu, há mais de 500 anos atrás, ele orientou que os adeptos, os monges,
praticássemos, né, como ritual diário, a leitura do Shoshinge. Né? Só que se a gente for fazer a leitura que vocês fazem, né, praticamente 30 minutos, sabe? Então, se você falar assim, mas eu tenho trabalho de manhã, que não dá para ficar, né, demorando tanto tempo, ideal é que o mais curto da leitura seria o Jusei. Em 5, 10 minutos você consegue fazer a leitura. E também não tem assim aquela variação rítmica, né? Eu falo Ga, Gon, Cho, Se, Gan, Hi, Shi, Mu, Jo, Go, Shi, Gan, Fu. É retinho. Né? Agora, Shoshinge tem aquelas variações assim, não muito difíceis, mas tem. Né? Agora, se você for fazer a leitura no dia 16, não sei se teve a oportunidade de fazer, que tem uma variação rítmica bem mais acentuada, é muito bonito, mas é muito difícil até que você consiga aprender certinho. Nós temos o que é feito diariamente, chama Sofu, né, no ritmo Sofu, e no dia 16 o ritmo chama-se Gyofu. É o único durante o mês, que é no dia 16, que é o dia de falecimento do nosso fundador, que tem essa leitura nesse ritmo diferente. Agora, se puder fazer a leitura de Jusei-ge, Sanbutsu-ge, que demora uns 15 minutos, excelente. Agora, se falar assim, hoje eu não tenho tempo. Se você acendeu a vela, que fez a queima de incenso, incenso a gente não põe em pé, tá? Sempre coloca deitado dentro do incensário. A nossa tradição. Se for usar incenso vareta. Né? Agora, se for usar, temos aqui no templo, granulado, aí você forma então, usando 3, 4 pedaços de incenso vareta, para fazer como se fosse a base da chama, e coloca esse incenso granulado em cima. Só que aqui no Brasil a gente não tem a venda esse incenso, que é japonês. Né? Agora, muitas pessoas da origem japonesa, descendentes, quando quer fazer então na forma granulada, quem tem condições, por exemplo, pegar aquele incenso vareta e passar naquela máquina de moer café, tal, coisa assim, aí vira aquele pozinho, né? Ou tritura assim pedacinhos, né? E faz aquilo desse jeito. Aí de manhã, puder fazer Shoshinge, ótimo. Se não puder, Jusei-ge, Sanbutsu-ge, mas também se não der, ajunta-se as mãos, não tem quantidade, mas que seja 1 vez, 3 vezes, 5 vezes, você recita, e faz então os seus afazeres. Aí no final da tarde, pela noite, se vocês estiverem assim, em condições, que nem vocês, né, a família toda, se reunirem num horário para fazerem juntos, excelente. Se cada um vai fazer no seu horário, sem problema. Né? Então, o Butsudan, se tiver, seria ideal que estivesse né, o Butsudan num espaço onde qualquer um da família possa ter o livre acesso a qualquer hora do dia. Se ficar dentro do quarto, fica difícil, né? Obrigado. Obrigado. Então, se tiver possibilidade de deixar tipo, na sala, na copa, num lugar assim que qualquer pessoa da família possa ter acesso livre qualquer hora do dia, é melhor local. Tá? Espero ter respondido a sua pergunta. Por que o incenso tem que ser É que a origem do incenso, na verdade, era como se fosse pó. Né? Aí, num dado momento da história, alguém lá inventou de fazer um incenso vareta. Só que, por exemplo, na tradição, pelo que eu ouvi dizer, eu não posso dizer que eu estou certo totalmente, mas do que eu ouvi dizer, por exemplo, na tradição Zen, que faz a meditação, eles têm um incenso assim, bastante grande, né, comprido, que é como se fosse um medidor de tempo, como se fosse um relógio. Então eles falam assim, que esse incenso que tem a duração de 30 minutos, 1 hora, você acende ali para ficar meditando. Então você vê assim e fala assim, já meditei tantos minutos. A nossa tradição a gente não faz isso. Né? Então não há essa necessidade de ficar medindo o tempo, tal coisa assim. Mas além de que o incenso assim, oficial que a gente usa é naquela forma de granulado. Né? Por isso que, na verdade,
como aqui no Brasil a gente não tem esse incenso granulado, pó, a não ser que cada um faça o seu, né? Mas desse tipo que nós temos aqui no Oterá, a gente comumente não tem a venda, né? Quando vocês forem para o Japão, tiver oportunidade, se encontrarem, né, então, nas lojas ali, de artigos religiosos, do próprio loja de incensos, aí seria excelente, né, poder adquirir também. Mas, assim, o fato de a gente colocar deitado é que, na verdade, tem essa situação de a gente não precisa fazer essa medição de tempo e também para poder colocar o incenso granulado em cima. E esse incenso granulado, ele tem cheiro também, como o outro ou não? Na verdade, o incenso japonês tem. Quer dizer, hoje em dia aqui no Brasil, quando se tem tipo indiano, eles têm um tipo assim de perfume também. Às vezes até muito forte demais, sabe? Dependendo do gosto de cada um, né? Mas o tipo japonês geralmente é meio assim, de sândalo, assim que a gente fala, né? Tem um cheiro mais assim, perfume mais, uma fragrância mais agradável. Com o tempo vai perdendo também, infelizmente, né? Infelizmente a gente se perde um pouco. Qual é o motivo mesmo que a gente coloca? A ideia de purificação, né? Porque assim, é considerado que esse mundo que nós vivemos é um mundo de ilusão e sofrimentos e impuro, né? Então, estando diante da imagem do Buda, e também o fato de que o mundo do Buda é o mundo da pureza, né? Então, isso está simbolizando isso através da queima de incenso. É que assim, conforme algumas tradições budistas, tem explicações um tanto diferentes. Já ouvi algumas tradições falarem que a fumaça do incenso é o alimento dos mortos. Mas para nós não tem essa ideia, né? Então, o que a gente faz é a queima de incenso com a simbologia da purificação. Porque lá no Japão, esses incensos granulados têm assim, qualidades assim, muito diferentes, sabe? Os mais simples aos mais sofisticados, os mais caros, assim, tem um perfume, assim, uma fragrância incrível. Alguém mais? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, o Dois Sensei está aqui, né? Então, sempre que precisando de esclarecimentos, com certeza ele poderá também fazer, mas uma vez que a gente está aqui recebendo essa oportunidade hoje, se tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, se tiver ao alcance para responder hoje. O significado desse símbolo? É o símbolo, o emblema, né, da nossa tradição de Odo Shinshu, então, se você for verificar em outras escolas, tem símbolos diferentes. Chama Sagari Fuji em japonês, né? Essa planta, acho que o nome é Vincinia, né? Que está simbolizado assim, como se fosse dois assim, cachos de flores que estão se cruzando assim para baixo, né? Tem algumas tradições que eu disse, brasão de família, que está de ponta cabeça, que está do outro lado. Ou tem três, como se fosse cachos, ou até mais cachos, e conforme, porque na verdade era a brasão de família da família Fujiwara, que tinha um vínculo assim, dos ancestrais do Shinran Shonin, né, que foi incorporado então como sendo a nossa escola de Odo Shinshu, então o fundador Shinran Shonin,
Então, da linhagem da família Fujiwara, que tinha esse brasão, foi colocado então no centro da nossa escola de Orochichi. Da ordem Higashi, Onmyoji, né? Dois exemplos. Aqui em Brasília tem Higashi. Tem, Taguatinga. Né? Então, lá o emblema é outro. Apesar de ter o mesmo fundador, mas já como ordem, como escola de Orochichi, tem ordens diferentes. O emblema já é diferente também. No Japão, atualmente são pelo menos 10 ramificações dentro da Orochichi. Aqui no Brasil só veio o Nishi, que é o nosso, e o Higashi, que fica lá em Taguatinga, aqui no Brasil. Lá em São Paulo, a gente tem a matriz da nossa escola, que fica em Praça da Árvore, né? Então, um dia, se vocês forem lá para São Paulo, por favor, vão lá para o nosso templo, né, na Praça da Árvore. Aí tem outra da Ordem Higashi, que fica lá na Avenida do Cursinho, em São Paulo. Alguma pergunta mais? Obrigado, mas se tudo bem? não tiver. Agora, se alguém mais que está participando fora também, né, que não participou como iniciantes, né, dessa cerimônia de hoje, mas que são familiares, são amigos que estão aqui ao redor, né, quiser também perguntar alguma coisa, fique à vontade. Aproveite essa situação da oportunidade hoje, né? Posso fazer só mais uma coisa? Ah, sim, por favor. Então, a iluminação a gente só alcança quando é impossível alcançar a iluminação nessa vida, então, digamos, não estou dizendo nem para mim, mas alguém assim que impossível, assim, Então, o objetivo do budismo é que cada ser, a pessoa venha se tornar um iluminado, que é o Buda, né? Esse é o objetivo. Agora, Shinan Shonin, que é o nosso fundador, como eu falei agora há pouco, né? Durante 20 anos ele tentou atingir a iluminação com esforços próprios. Quanto mais estudasse, quanto mais para tentasse cumprir, praticar o ensinamento, ele viu que isso era impossível. Só vou dar uma ideia, né, de como é que são práticas dessa escola Tendai. Vou apresentar só duas formas de práticas que dizem que eles fazem lá, né? Suponhamos que tem a imagem do Buda sentado aqui, né, aqui no centro. Aí diz que você tem que ficar dando voltas ao redor dessa imagem, caminhando sem parar, recitando Namandala, 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 durante 90 dias. Quer dizer, se você tem que fazer essa prática durante 90 dias, ininterruptamente, na verdade você não podia parar para comer, para beber, para fazer no toalete, não podia fazer nada disso. Você tinha que fazer essa prática. Isso é impossível, né? E tem outra prática que você tem que sentar em meditação durante 90 dias. E tem muito mais outras práticas, uma mais difícil do que a outra. Se o Shinan Shonin foi lá, tentou durante 20 anos fazer essas práticas um monte de vezes lá e viu que isso era possível, eu, com certeza, não consigo. Se eu nem consigo ficar recitando meu curso lá fora, seja uma vez na mandala na frente dos outros, né, a gente fica acanhado, fica com vergonha e tal. Tem que ter um espaço adequado, próprio, para poder fazer a reverência. Então, aqui diante da imagem do Buda, ajuda-se as mãos, que se você não mandala. Uma coisa importante na nossa prática, né? Embora, claro, somos nós que estejamos recitando na mandalas, na verdade é a ação do Buda que já chegou até você. O Shinan Shonin, quando ele ouviu esse ensinamento do mestre Kohonen, hoje a gente vê que existe uma diferença entre aquela tradição que deu continuidade como sendo do mestre Kohonen, que chama Jōdoshu. Eu não sei se aqui não tem, né, Jōdoshu? Lá em São Paulo tem um templo da escola de Jōdoshu, sabe? A imagem do Buda é igual. Só que para eles, a prática de recitar o Namo Amidala é uma prática meritória. Então, quer dizer, se você recitou 10 vezes, é melhor do que recitar uma vez. Se você recitou 100 vezes, é melhor do que 10 vezes. Se você recitou 1000 vezes, é melhor do que 100 vezes.
Se você recitou 1 milhão de vezes, é melhor do que 1000 vezes. Então, durante a sua vida, quanto mais vezes você recitar um Buda, é melhor, porque o Buda vai te reconhecer, vai te salvar. Shinajoni ouviu o ensinamento do seu mestre, mas ele entendeu que, se não tivesse surgido o Buda histórico nesse mundo, esse ensinamento não tinha chegado através dos grandes mestres até ele. Se ele não tivesse encontrado com o mestre homem nessa vida, ele não teria encontrado esse ensinamento. Então não é mérito próprio dele, e sim as condições que foram favoráveis para que isso acontecesse. Mas para que isso acontecesse, na verdade, tinha que haver, primeiramente, o voto do Buda da vida que quer salvar a todos. Então esse Namo Amidala está vindo até a gente. Só que a gente não tem condições de perceber, de chegar a ouvir isso. Só que há 2.600 anos atrás, na Índia, teve aqui um príncipe que ele viveu numa condição privilegiada durante 29 anos, dentro do palácio. Ele diz a história que o pai construiu 3 palácios para ele, para poder viver no maior conforto, no luxo, nos prazeres da vida. Tudo que a gente ainda busca como alegria, felicidade, poder, riqueza, luxo, conforto, ele tinha tudo. Só que ele abandonou essa vida do palácio aos 29 anos, entrou dentro da floresta, ficou 6 anos buscando a miséria, a pobreza, os sacrifícios físicos. Quando ele chegou num ponto que já estava quase já morrendo, aí ele recebeu a ajuda de uma jovem do vilarejo, que trouxe, entregou um prato de comida para ele. Aí, feita a refeição, restabelecida a energia vital, ele sentou debaixo de uma árvore e, numa profunda meditação, ele atingiu a iluminação. Bom, aí conforme as escolas, tem várias explicações. O que a gente pode entender dentro da nossa escola, o que a gente ouve dos ensinamentos, é que foi um encontro com alunos de Buda da vida. O que acontece? Bom, agora está meio nublado lá fora, mas se a gente sai debaixo do sol, o que a gente vai enxergar? Então, mas de imediato a gente percebe a sombra, percebe? Agora, se você estiver dentro de um lugar escuro, por mais que você fale, eu quero ver minha sombra, você não vai encontrar. Você não vai enxergar, porque você está dentro da escuridão. É somente através da luz que você encontra a sua sombra. Quando o Buda histórico, o príncipe, numa profunda meditação, encontrou uma luz, o Buda que clareou a sua mente, o seu coração, ele entendeu o seguinte, que a natureza humana é na verdade, a ignorância. Agora, principalmente nos dias atuais, que a gente vive com as condições privilegiadas de estudo, conhecimentos acadêmicos, títulos que a gente vai adquirindo, é difícil aceitar essa questão de falar que a gente é ignorante. Agora, vamos lá, vamos fazer algumas perguntas simples para poder esclarecer isso. Né? Estamos aqui. O que a gente era antes de nascer nesse mundo? Eu ignoro, eu não sei. Se eu não sei, eu sou ignorante. A gente sabe que um dia vai ter que deixar essa vida. Mas quando que isso vai acontecer? Onde que isso vai acontecer? De que forma isso vai acontecer? Eu não sei. Eu espero que não seja muito breve. Mas, já que temos que partir, que seja assim, suave, sereno, tranquilo. Deixa eu só contar uma história, pode ser? Eu não sei se 2 sensei já contou essa história. Né? Mas assim, diz a história, né? No Japão diz que tinha um santuário shintoísta. Tem uma outra versão que fala um templo budista, mas seja, eu gosto de falar shintoísta, tá? Com todo respeito, é claro, né? Mas se chamava Pokuridinga. Pokuri é uma onomatopeia para dizer assim, que a pessoa participa assim, falecer de uma hora para outra. De uma forma assim, aparentemente suave, tranquila, serena. Né? Então foi assim, rapidinho, né? Que a pessoa partiu, né? Aí disse que formou uma caravana, eles foram lá fazer as rezas e tal, coisa assim. Aí, passado 3 dias, uma pessoa desse grupo disse que faleceu. Né? Aí vocês acham que todos que participaram lá desse grupo ficaram contentes com isso? Quem vai ser o próximo? Vai ser a preocupação, né? Quer dizer, a gente, na verdade, tem um apego tão grande a essa vida, ninguém quer morrer. Né? Só que um dia a gente vai ter que partir desse plano. Eu não quero saber disso, eu quero distância, mas um dia a gente vai ter que partir desse plano. Só que com a ciência, com o intelecto, com a razão, a gente tem conhecimento, sabe o que realmente vai acontecer? Eu não sei.
Aí, conforme as orientações das religiosidades, tem esclarecimentos e orientações. Na nossa tradição de Yodo Shinshu, Shinran Shonin esclareceu que, justamente, né, a gente pensar que está nesse controle dessa vida, mas que na verdade não está mergulhando em sofrimento sem perceber. O Buda então quer que a gente saia desse ciclo de sofrimentos. Ele nos abarca da forma como somos. E se for para depender, cada um de nós busque por iniciativa própria o caminho para atingir a iluminação por virtude própria, quando que isso vai acontecer? E por mais que a gente até encontre com o ensinamento, e até se esforce, como fez o Shinran Shonin no primeiro momento, né? Durante 20 anos lá tentou, ele viu que isso é impossível. Se ele já deixou esse legado de que basta aceitar e confiar nesse bloco do Buda vida, já estamos aqui unidos, abarcados dentro da grande compaixão, não tem mais o que fazer, isso não agradecer. Eu digo assim, se aqui na minha frente tem um peso muito grande, que eu tenho que carregar, mas eu não tenho condições de carregar, é uma pessoa muito mais forte do que eu, falo assim, pode deixar que eu carregue isso para você. Eu não tenho mais o que fazer, muito obrigado, não tem mais o que isso, né? Se o Buda vida está falando, pode deixar que eu vou se transformar em Buda, muito obrigado, não dá uma amidão assim, é agradecimento. Então esse é o significado, né, que a gente está podendo aqui ouvir o voto do Buda que está vindo até a gente, né? Então voltando àquela história, né, do príncipe, atingiu a iluminação porque no encontro com a luz do Buda Amiga, ele percebeu que a nossa natureza é a ignorância, que a gente está mergulhando em sofrimento sem perceber. E o Buda Amiga está vindo para nos abarcar, nos acolher da forma como somos. Mas se a gente vai fugir desse voto, mas o Buda está correndo atrás da gente, né? Querendo que a gente viesse para a Buda. Última coisa para perguntar. Pequenas atitudes, pequenas coisas que sejam alcançáveis para a gente pode tentar fazer alguma coisa, né? Para melhorar, para crescendo, para Veja bem, que seja viável. Né? Nesse mundo, a gente sempre vai ter a situação de que o que a gente vai fazer vai ter resultado. Então, se a gente quer as coisas boas aqui nesse mundo, tem que fazer a coisa certa. Não é falar assim, ah, Buda vida vai me salvar, então eu posso viver de qualquer jeito. Na verdade, não é assim. Porque tudo que a gente faz aqui nesse mundo vai ter esse resultado, vai ter consequência. Se você está fazendo coisa errada, prejudicando a outros, pensa que não vai se prejudicar, isso é o objetivo. Eu vou fazer uma pergunta, tá, Deus? Se você sabe que uma coisa está errada, você pratica isso. Mas se você não sabe que isso está errado, você faz isso, qual que é mais grave? Você sabe? Então, isso pela lei, pela regra, pela moral, pela ética do ser humano, se procede dessa forma. O que é do ensinamento do Buda é o contrário. Se a gente não sabe, é pior. Mas por quê? Se a gente sabe que está errado, infelizmente acabou cometendo essa falha, a gente tem ainda a possibilidade de tentar corrigir, tem possibilidade de tentar não errar na próxima vez. Mas se você não sabe, você vai acreditar. Acho que está falando. Então, o que é importante a gente verificar dentro do ensinamento? Né? Ah, eu faço moralmente certo, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca estuprei ninguém, nunca fiz nada de mal para os outros. Para que religião que a gente fala isso? Bom, se a pessoa acha que consegue viver de forma virtuosa, sem cometer falhas, tal, e que vai conseguir coisas boas, tal, siga o seu caminho. Agora, eu, na minha vida, por mais que eu acredite, eu estou fazendo certo, eu estou ajudando os outros, mas será que nesse ajudar os outros, de repente você não tem aquele sentimento de eu estou ajudando aquela pessoa, acho que um dia ela vai me ajudar, também vai me reconhecer. Se você tem essa ideia dentro de você, isso que você está fazendo já está errado, na verdade. Esperando que
a pessoa te reconheça, porque se você vai fazer o bem, na verdade você tem que fazer o bem, não porque espera-se alguma coisa de volta. Deve fazer o bem porque é o bem, é o correto a se fazer. Mas a nossa natureza não é assim, né? Lamentavelmente. Eu ajudo aquela pessoa. Por isso que o que acontece? São pessoas próximas da gente, tudo bem, a gente ajuda e tal, coisa assim. Se são pessoas, aparentemente, a gente pensa que não tem nada a ver com a nossa vida, que pena, difícil, né? Eu sinto muito, mas eu não posso te ajudar. Se for uma pessoa que, de repente, você acha que está fazendo mal para você, perfeito que aconteceu isso, né? Dependendo da situação. Quer dizer, desse jeito, a gente pensa que está fazendo sempre a coisa certa. Outro dia, lá em São Paulo, não sei se vocês conhecem a questão da Jabaquara, né? Quer dizer, não somente em Jabaquara, mas qualquer lugar que tem as grandes avenidas, sempre tem um monte de semáforos, né? Aí o que acontece? Na minha frente, estava dirigindo o carro, tinha um carro escrito assim, polícia do trânsito. Né? Justamente quando eu estava chegando no farol, né, essa polícia do trânsito, fechou. Né? E ainda mais falar, como está na avenida, sim, tem as placas falando, você não pode fazer curva aqui, no próprio semáforo, né? Só que o carro viu que deu tempo, foi lá, entrou à esquerda ali e seguiu retinho. Aí eu fiquei lá, olha, polícia do trânsito. Sabe? Quer dizer, quem tinha que dar um bom exemplo, dá exemplo errado. Só que aí depois eu parei para pensar. Bom, naquele momento, claro que eu não fui atrás. Também nem precisava, porque eu não estava com essa ideia de virar, né? Só que, será que eu tenho moral suficiente para ficar julgando, apontando o erro dos outros? Porque, veja bem, semáforo não é só para o carro, o pedestre também tem. Agora, quantas vezes eu falo, nessa vida mesmo, né? Ontem, né? Já está vindo para o professor Seco. Olha para o lado assim, tá bom, de lá não está vindo o carro ainda, né? Está tranquilo, para perder ele, mas a gente vai passando. O semáforo não é somente para os carros, o pedestre também tem semáforo. Só que, quer dizer, dependendo da situação da gente que está com aquela pressa, tal, coisa assim, a gente olha para os lados e fala, está tranquilo, está tudo bem, vai passando e tal. Pela regra, se está no vermelho, você tem que esperar. Só que, quantas vezes a gente já faz isso? De repente, quando acontece um acidente, e depois a gente está errado, muitas vezes, ele vai ter que se posicionar como vítima. Essa é a nossa natureza da ignorância que o Buda esclareceu 2.600 anos atrás. Tá? A gente continua mergulhando no sofrimento, então o Buda ainda quer que a gente saia desse ciclo. A gente teve a oportunidade de encontrar esse ensinamento. Vocês tomaram refúgio para seguir esse caminho. Espero também que vocês estejam contentes de poder encontrar esse ensinamento. Cada vez mais tendo a oportunidade de ensinamento. Seguir criando juntos, né? Caminho de sabedoria para valorizar a saúde, mas principalmente tendo a certeza de que temos o nascimento nesse mundo da iluminação, nada mais nos resta, senão sempre que possível agradecer, nem precisar de uma mão da voz. E só para terminar, assim, pelo menos essa parte, né? Esse Namo-Amidala que nós estudamos como sendo uma prática, né, de teologia, na verdade é uma prática que vem do Buda com a gente. Então, quer dizer, a gente usa o termo mente confiante, o coração confiante que a gente recebe do Buda, né? Porque através disso é que a gente vem a tornar-se realmente uma pessoa que vem a recitar dentro do seu dia a dia, na mão da né, como sendo uma ação que a gente recebe do Buda, nos guiando, nos orientando, nos acolhendo aqui agora. Né? Só que para ter uma ideia assim, mais próxima da nossa realidade terrena, eu tenho dito o seguinte: bom, cada um já vivenciou a sua vida, de 10, 15 anos, né? 20, 30, 50, 80, né? A vida de todos que estamos aqui.
ou os nossos conhecidos, familiares que não estão aqui talvez, né? Só que todos nós nascemos na mesma condição nessa vida terrena, chorando, né? Alguém lembra do momento do nascimento? Do dia que você nasceu, naquele momento que você nasceu, você lembra alguma coisa? Eu não lembro. Só que aconteceu que, não sei, cada um no seu tempo, se foi exatamente um ano depois, um ano e um dia, tantas horas, eu não sei quando que aconteceu isso. Só que aconteceu que todos nós, pelo menos tivemos um encontro com cada um dos seus pais, a gente começou a chamar mamãe, papai, mamãe. E ainda hoje, mesmo com essa idade que nós estamos, a gente continua chamando papai e mamãe, né? Por que isso aconteceu? Que a gente é bom, que a gente é inteligente, que a gente é capaz, é só coisa positiva? Na verdade não é. Porque foram eles que se apresentaram para a gente, como sendo os nossos pais. A minha mãe chama Mística, né? Ela é descendente japonês, e o nome dela é o nome próprio, né? O nome dela de registro é Mística. Mas o que eu lembro, na infância principalmente, quando ela falava assim, vem aqui, não falava assim, vem aqui, Mística. Eu disse, mamãe. Ela se apresentava como sendo a minha mãe. Se não tivesse acontecido isso, de repente a gente não saberia identificá-los dessa forma. Então, na verdade, esse mamãe, papai, dá esse nome para os filhos, né, em relação a cada um dos seus pais. Da mesma forma, na verdade, existe a ação do Buda Amida que está viva para a gente. Só que, infelizmente, com a nossa força, com a nossa capacidade, a gente não tem condições de ouvir esse chamado. Só que o príncipe indiano, na verdade, passou por essa experiência, né, de viver 29 anos dentro do palácio, 6 anos vivendo no extremo da miséria, da pobreza, do sacrifício físico. E quando ele abandonou essa vida de sacrifícios, ele entendeu que nessa existência, a verdadeira forma de valorização dessa vida seria o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Só que o que acontece? A gente pensa que está equilibrado, né? Então a gente não quer ouvir o ensinamento da sabedoria búdica para buscar o caminho do equilíbrio. Mas aqui, a gente está ouvindo, refletindo, pelo menos, bom, espero, né? Está verificando que, por mais que a gente esteja se esforçando para o melhor da gente, infelizmente, cometemos falhas, né? Sem perceber que vivemos em sofrimento. Então, a ação do Buda Amida sempre chegando até a gente, nos acolhemos abarcando, só temos que agradecer, né? Então, espero que, né, dessa sua pergunta, da sua consideração, em relação a gente tem que fazer a nossa parte, sim, com certeza. Temos que dar sempre o melhor da gente aqui nesse mundo. Mesmo assim, a gente não consegue, né? Se a pessoa está precisando de uma mão ali, será que a gente tem condições de estar? A gente está vendo que a pessoa está precisando, mas, desculpe, né? Eu não posso fazer nada hoje. Certo? Então, quer dizer, mas por isso mesmo que o Buda Amida nos acolhe conforme condições. Certo? Então, eu agradeço, né, a oportunidade de vocês estarem aqui hoje. Agora, né, junto com dois sensei, enquanto eles estiverem aqui com a gente, né, no tempo atuando, essa comunidade local, dentro da federação da nossa tradição de Yoga Shinto. Sempre que tiverem dúvidas, perguntas, o dois sensei vai estar, né, ajudando vocês para verificar a esperança também. Né? Então, eu agradeço o dois sensei pela oportunidade dessa vez também. Nós que agradecemos. Obrigado, né, vocês todos que participaram, também a boas-vindas, né, a receptividade sempre calorosa que a gente recebe, nós podemos agradecer. E como eu disse também durante a cerimônia, né, minhas palavras de agradecimento e saudação, o meu mandato como bispo dessa missão sul-americana, né, da Federação Sul-Americana, encerra ano que vem. Se até lá a gente tiver a oportunidade de ouvir novamente, né, uma oportunidade, será um grande prazer. Mas esperamos que do próximo monge que venha se tornar bispo e presidente da federação, a gente espera que possamos contar sempre a mesma consideração pela patrocínio que vocês têm. Okay? Então, muito obrigado. Obrigado. Bom domingo.